Eu queria comentar também a respeito de alguns pontos que estão ligados aos 10 principais motivos, né? Que levam à masturbação compulsiva, que seria a erotização da criança. Então, na atualidade, as crianças elas estão expostas à erotização 24 horas por dia, gente. Então, é algo que de fato acontece, é algo que está recorrente. Então, o que é essa erotização? É inserir a criança no mundo do adulto com um contexto sexualizado que não é compatível com a idade dela. Então, músicas, posições, danças, vídeos no YouTube, filmes, propagandas de mulher, de homens com corpo nu, seminu, fazendo caras e bocas. Então a criança olha para aquilo e ela percebe realmente uma sexualização envolvida. Por que que isso aí é um causador? Porque a criança é despertada com as questões sexuais do mundo do adulto, né? E esses conteúdos agridem o desenvolvimento sexual infantil e confundem as crianças. E aí é nessa confusão que, inclusive, a Ana Juliana comentou, que a criança não sabe o que fazer com aquele estímulo sexual que ela recebe, não sabe lidar com aquilo e vai descarregar na genitália, entende? Tinha um caso mesmo que Leliane trouxe de duas crianças que, dentro do banheirinho da escola, estavam as duas praticando sexo oral uma na outra. E foi de um nível de intensidade tão grande que a vulva das duas ficou inchada. Aí os pais de antemão pensavam que havia sido abuso sexual. Só que aí descobriram que a mais velha, acredito que ela tinha 8 anos, ela tinha visto um vídeo pornográfico, né? Viram lá nos históricos e tal, e aí descobriram que havia sido por conta do vídeo pornográfico. Então não um abuso físico de alguém mesmo, do abusador, mas um abuso que não era físico, né? A pornografia é uma forma de abuso também. Então veja que nessa masturbação aí aconteceu por conta da criança mesmo reproduzir algo que viu, tentando elaborar aquilo, né? Então a criança ela vai fazer isso também por conta, ela vai praticar esse ato por conta disso, ok? Da questão da erotização. Existem outros fatores também que contribuem com a erotização. E talvez um dos grandes temores dos pais de ensinarem sobre educação sexual é isso, né, gente? Eles temem essa questão de adiantar o filho, de despertar a sexualidade do filho e tal. Mas se a educação sexual ela é adequada à idade da criança, se ela respeita o desenvolvimento psicológico, fisiológico da criança, então não há por que temer. Então, o nosso curso ele traz essas ferramentas, traz todo esse assunto para que você que é responsável, você que é pai, tenha essas ferramentas à sua disposição para poder ensinar a respeito de sexualidade para a sua criança de uma forma adequada, ok? Então, vamos lá, vamos perceber o que é exatamente o distanciamento. Pode falar, Ana. Não entendi o comentário aqui. Espera aí que o áudio tá fechado. Eu não estou conseguindo ouvir. Foi mal, né? Tranquilo. Porque Felipe fez uma pergunta e aí eu quero saber se essa percepção que ele fala da criança na gravidez é o que? O distanciamento? O que é que ele quer falar com relação a essa percepção? Que ele perguntou, Pronto. como uma criança pode sentir, perceber isso na gravidez? Aí eu queria saber se era o Boa distanciamento, noite. entendeu? Oi, pode falar. Boa Pronto. noite. Fique à Boa vontade. noite. Graças e paz. Muito bom estar falando com vocês. Estou aprendendo bastante aqui. Mas a senhora falou algo a respeito disso, né, da criança perceber quando não há muito afeto e muito carinho. E se eu não estiver enganado, me corrija, né, se eu estiver errado. A senhora comentou algo sobre ela perceber na gravidez. Aí eu fiquei pensando, putz, como é que ela conseguiria perceber isso? Entendeu? Essa seria a pergunta. Na verdade, quando eu falei da gravidez, eu não deixei muito claro, é quando a mãe engravida do outro filho, que a atenção é voltada para a gravidez dela. Então, a criança, o primeiro filho, se sente não amado ou com menos amor, recebendo menos amor, porque agora as atenções estão voltadas para a gravidez.
E se é uma gravidez de risco, ou uma gravidez que tem algumas complicações durante os meses de gestação, e realmente tem que ter uma atenção mais redobrada para ela, aí é que essa criança vai realmente sentir mais ainda o distanciamento. Mas voltando à sua pergunta que você falou na gravidez, existem estudos que mostram que o feto, a criança, o bebê em desenvolvimento intrauterino, ele consegue perceber o sentimento e as emoções da mãe dentro do útero. Então, se é uma criança não desejada, se é uma mãe que passa muito estresse durante a gravidez, então ele vai sentir também intraútero. Já tem vários estudos com relação a isso, tipo, a mãe foi estuprada e engravidou, ou engravidou e não é casada e o pai não quer assumir, e ela passa uma gravidez muito conturbada, a criança tende a nascer com alguns déficits em algum momento da vida por conta de todas essas turbulências durante a gravidez da mãe. Sim, doutora, mais uma pergunta. Isso pode prejudicar no desenvolvimento do crescimento da criança? Tipo, na forma que ela vai, nas relações, né, interpessoais, na relação consigo mesmo, essa influência da infância? Da infância, sim. Principalmente na infância. Porque é quando ela começa a se desenvolver com outras pessoas. Tipo, nessa etapa, principalmente dos 4, 5, 6 anos, que ela já começa a ter relações interpessoais. Então, se ela não tem um conhecimento de si, para ela desenvolver as suas relações interpessoais, vai ser muito mais difícil, muito mais complicado, e talvez esse desenvolvimento vai ser deturpado. Não vai ser um desenvolvimento natural como todas as pessoas se relacionam. Entendo. Então, por mais que essa criança, sei lá, vamos dar um exemplo, na gravidez foi algo conturbado, mas no desenvolvimento da infância ela recebeu um pouco mais de carinho, de afeto, isso influencia também, é relativo? Não, sim, com certeza. Se a partir do momento que a criança nasceu e ela é amada e criada num ambiente de afeto e de amor e de cuidado, o desenvolvimento dela vai ser top. Agora, se ela já vem de uma gravidez conturbada e ela vive em um ambiente conturbado, aí o desenvolvimento dela não vai ser legal. Entendi. Fala a respeito do tratamento, né, em crianças que estão em caso de masturbação compulsiva, como a própria Ana Juliana falou, acaba sendo tratada a família e também a criança, né? E aí quando descobre as causas, como foi falado a respeito da árvore, né, e vê de fato a raiz do problema, aquilo é resolvido. E a criança para de praticar o ato da masturbação compulsiva. A Liliane inclusive trouxe a consideração. Eu peço que vocês fechem os áudios de vocês para que fique aqui livre de sons externos. Isso, da gravação. Beleza, obrigado. Então, a Liliane ela trouxe que os casos de masturbação compulsiva praticamente dobraram durante a pandemia. Então, para você ver, né, um caso em que problemas dentro de casa de repente surgiram, ou problemas que estavam ali, né, e aconteceram, e aquilo pôde ser detectado pelos pais, né, e os pais tiveram que recorrer a uma ajuda psicológica. Então, continuando aqui a respeito da questão da erotização, né, muitos pais temem essa questão da erotização dos filhos, quando vão falar antes de falar, na verdade, sobre a sexualidade com seus filhos, com medo de adiantar, de trazer algum tipo de problema, de falar alguma coisa ali que a criança vai despertar algo na criança, quando na verdade os estudos comprovam que quando há um ensino de educação sexual adequado ao desenvolvimento psicológico, físico da criança, na verdade o que acontece não é nem um adianto, mas um senso de responsabilidade tão grande na vida da criança que ela na verdade acaba iniciando a sua vida sexual de forma mais adequada,
de forma tardia e não de forma precoce, como normalmente acontece com alguém que não recebe educação sexual adequada. Então é o primeiro mito aqui que eu gostaria de desmistificar, porque isso também tem a ver com esse assunto. E a erotização infantil, né? Como é que ela acontece? Ela acontece quando, por exemplo, existem pais ou até mesmo responsáveis que têm o hábito de beijar na boca da criança, né? Existem algumas famílias que têm esse tipo de hábito e isso pode sim erotizar a criança. É uma possibilidade, viu, gente? A gente só está tratando aqui a respeito de possibilidades realmente, não é algo de certeza, mas é uma possibilidade. Outro também ato que pode erotizar a criança é você entregar o acesso a redes sociais. Então, o acesso a redes sociais é algo assim que de fato pode... Porque assim, gente, não sei se quem for assim do meu tempo aí vai se lembrar, na época que tinha as locadoras, a sessão de pornografia era algo que ficava separado, escondido, assim, tinha algumas locadoras, né, que tinham um lençol, tinha uma parede, uma porta preta, proibida a entrada de menores de 18 anos. Era um BO, inclusive, a pessoa que entrava lá, entrava de cabeça baixa e saía de cabeça baixa. Para você ter noção, porque todo mundo olhava, né? Todo mundo tinha essa curiosidade do que tinha lá. E era uma sessão, de fato, realmente destinada para maiores de 18. Antigamente era assim. Então, para você ter acesso à pornografia, era algo muito difícil. Você conseguia com a revista do tio que tinha passado, que era do avô. Então, era algo muito difícil que o colega levou para a escola. E aí você pegou emprestado. Então, entre os meninos isso era algo mais comum, né? Então era muito mais complicado, mais difícil de ter acesso à pornografia. Hoje você vai até dentro de jogos infantis, minha gente. Pasmem, existem links pornográficos para sites pornográficos. Então a criança pode num clique ali ser realmente abusada sexualmente, não fisicamente, mas de uma forma que não é um abuso físico, né? Enfim, é um abuso. E isso erotiza a criança. Então, outra questão também é o uso de acessórios e objetos que são do mundo do adulto e a criança acaba usando. Então, quando a criança ela começa a colocar salto alto, shortinho, sainha, coisas de adulto, né, que fica mostrando ali, expondo o corpo dela, enfim, tudo isso também pode causar a erotização da criança, né, usando maquiagem. Então, são efeitos causadores também da erotização. Outra questão também que pode erotizar a criança são brincadeiras com as partes íntimas. Então, tem pais, cuidadores, né, que têm esse costume de ficar brincando com a parte íntima da criança e, sabe, achando que isso é algo normal, só que isso pode realmente erotizar a criança. E outra coisa, isso pode confundir a criança quando um abusador tentar fazer a mesma coisa com ela. Ela não vai conseguir saber diferenciar. Então, quando a gente tem o ensino da educação sexual saudável dizendo que as partes íntimas são para limpar, para os cuidados de forma geral, higienizar, cuidados médicos, então é porque realmente isso é importante. Parte íntima não é para brincar. A parte íntima da criança não é para brincar. Então, isso precisa estar firmado na vida da criança, no ensino, porque a partir do momento que você brinca, isso pode erotizar e isso pode até confundir a criança caso ela sofra um abuso na sua vida. Histórias de conteúdo erótico também erotizam a criança, mesmo que não haja toque, mesmo vai só uma historinha, isso erotiza também. Outra coisa que pode erotizar a criança brincadeiras sexuais entre o casal perto da criança, né? Então tem pais que a mãe passa e eles ficam falando na frente da criança, eita, que sua mãe é gostosa, né? Isso daí erotiza, né? Isso é oferecer uma educação sexual, só que de forma inadequada, certo? Então, outra coisa também que pode acontecer que erotiza a criança é o sexo no mesmo ambiente da criança. E isso tem, inclusive, consequências como do abuso sexual. Então, né, tem pais que ainda usam argumento para a mãe, não, você colocou o travesseiro na boca, não, ele está dormindo, mas tem criança que fica fingindo que está dormindo, e está ouvindo tudo ali, está vendo tudo, e infelizmente tem até um depoimento de uma seguidora da Liliane durante
uma live dela, da Maratona Paz, que falou o seguinte, que ela teve traumas durante a infância porque via os pais fazendo sexo. Então, isso infelizmente acabou levando trauma, né, para a vida adulta dela por conta dessa vivência que ela teve. Então, é algo que acaba quebrando os conceitos de privacidade e intimidade no momento em que o pai faz isso. Outra questão também que erotiza a criança são acesso a músicas e a danças erotizadas. Então pode ser o ritmo que for, se a dança reproduz passos, ritmos ou coreografias que erotizam, então isso daí provoca esse estímulo na criança. Então, muitas danças, inclusive a Leliane fala, né? É um sexo sem roupa mesmo. Tem uma criança que chegou para a Leliane, né, e falou que, para ela, né, tia, eu estava lá na casa dos meus parentes e eu e meu primo tava dançando. E aí a gente dançando lá, todo mundo e tal. E era uma dança assim que todo mundo ficava se esfregando e os adultos não falavam nada. E aí eu percebi assim no meu primo que lá no short dele tava algo assim, sabe, aparecendo. E aí eu falei pra ele, ei primo, seu pipi tá... E aí ele ficou, né? E continuou dançando. Você vê, porque era de fato uma dança baseada num ritmo que estava estimulando sexualmente aquelas crianças. Então tudo isso também erotiza a criança. Outra coisa também que a Liliane destacou foi a questão das redes sociais, como ela deu o exemplo, né, do TikTok. Então é importante a gente falar a respeito de redes sociais, né, porque até na política de privacidade do Instagram você vê que existe uma certa idade para as crianças, para um indivíduo, na verdade, né, poder acessar. A Liliane, ela decidiu com ela que ela vai apenas dar acesso aos filhos dela para celular, redes sociais, só a partir dos 14, 15 anos, a depender da maturidade deles, porque ela quer criar neles uma consciência digital. E hoje, mais do que nunca, isso é necessário, ok? Beleza. Então aqui eu trouxe exemplos, né? Inclusive a gente falou sobre essa questão da erotização da criança, que é um dos motivos que pode causar a masturbação compulsiva. Outra questão também é a separação dos pais. Então os teóricos afirmam que claramente que quando os pais se separam, a criança se sente culpada por pensar que ela é a culpada daquela separação. E quais pensamentos que podem surgir na criança, né? Meus pais eram muito felizes antes de me ter, e foi eu quem provoquei raiva neles. Então, por causa desses conflitos, os desafios, né, que surgiram, a criança ela se sente culpada, e aí eles decidem se separar porque não conseguem ficar junto com a criança naquela mesma casa, né? Então, fora, né, que os pais, quando se separam, tendem a falar um discurso muito pesado para a criança em relação ao seu ex-cônjuge. Então, existem frases pesadas, né, como seu pai não presta mesmo, sua mãe não sei o que e tal. Então tudo isso acaba contribuindo negativamente, né, para o psiquismo infantil e pode ser sim um causador da masturbação compulsiva. Aí acaba, né, às vezes, esses pais separados indo para um consultório de um psicólogo sem entender por que a criança está se tocando. Às vezes acontece da criança ser punida, ser ameaçada. Aí quando o tratamento acontece, aí vê que a criança estava nessa descarga emocional na genitália, né, porque é por conta de uma sensação de culpa mesmo. E a criança não foi acolhida, enfim. Outra questão também pode ser o abuso sexual. Nem toda criança que se masturba foi abusada sexualmente, mas é uma hipótese que a gente não pode descartar, né? Então é interessante investigar os casos. Então essas são situações que podem trazer angústia, né? Todos esses 10 motivos que a Ana Juliana trouxe, que eu trouxe aqui, né? Então a criança ela passa a se masturbar na tentativa de descarregar essa tensão, de fugir de alguma situação confusa e descobre algo que a faz se sentir bem. Então os pais na verdade, antes de se preocuparem somente com a masturbação compulsiva em si, é interessante que eles busquem saber o que está levando a criança a esse comportamento e analisar como está o contexto familiar e escolar dela, né? Então, é interessante também
quando a criança ela receber um acompanhamento psicológico, é, ela também realmente recebeu uma atenção dos pais, né? Às vezes é um pedido realmente de socorro que ela está dando ali. Então, o que a criança está dizendo quando ela está se masturbando? Ela diz: poxa, eu não estou bem, por favor, me ajude. Ajude-me a lidar com essas angústias, porque eu não estou sabendo lidar com elas. Para mim está muito difícil. Então eu estou descarregando no corpo a minha angústia da alma, os meus pensamentos, o abuso sofrido, a separação dos meus pais. Então é por isso que ela se masturba compulsivamente. Então quando a gente vai para as causas, a gente percebe que a responsabilidade é muito mais do adulto, certo? Movido, na verdade, por um pensamento de que, poxa, é minha responsabilidade cuidar dessa criança, porque as causas são... Aí ele começa, né, a ver essas causas que a gente listou aqui, de 1 a 10. Então, por exemplo, por que uma criança está tendo dificuldade de aprender? É porque a criança tem que se virar sozinha? Não, mas porque a criança sente muito mais a minha falta. Então, ou porque a gente mudou de cidade, ou tem um problema de dislexia que eu não sabia e agora eu já sei, porque eu levei a criança para o médico para investigar, porque o irmão nasceu. Se o irmão nasceu, é a criança que tem que lidar com esse sentimento de abandono? Não, é a família que tem que suprir essa falta que a criança demanda através do sintoma da masturbação compulsiva. Então, a família ela vai suprir essa falta que a criança ela demanda através desse ato, né? Então, agora imagine uma criança com a prática que ela não consegue lidar e os profissionais e os pais ainda dizendo: você tem que parar, porque eu não gosto, você me entristece, você machuca a mamãe, porque quando você faz isso, mamãe fica triste, com vergonha. Então você imagine a criança tendo que lidar com essa angústia que leva à masturbação e a angústia de entristecer os pais ainda por cima. Então se tem uma coisa que a criança não consegue lidar é com a culpa de machucar os pais. Então essa intervenção inadequada intensifica ainda mais o quadro de masturbação compulsiva, o estresse emocional e também de angústia. Ok? Então a gente realmente quis falar a respeito disso, porque mesmo que a criança receba o apoio psicológico, como eu já falei, né? Não adianta você só levar para o psicólogo e continuar com a mesma dinâmica familiar do jeito que está. Então, normalmente, o que adoece a criança psicologicamente, o que traz para a criança essas angústias, essa ansiedade, esses estresses emocionais é o contexto familiar, a forma como a família funciona. Então, só levar para o psicólogo também não vai adiantar se o funcionamento da família não tiver algumas modificações, principalmente no que se refere ao tempo. Então, quando os pais eles estão presentes e buscam uma conexão afetiva verdadeira com a criança, mais a criança vai liberar suas energias sexuais e mais ela se sente acolhida, amada e abraçada. E aí a criança, nesse processo, precisa entender que ali ela tem amparo e segurança. Ok? Então, a gente falou a respeito, né, dos casos, e aqui tem alguns casos também que eu gostaria de trazer para vocês. Teve um caso aqui de uma menina de 6 anos, ela passou pela masturbação compulsiva provocada por um abuso sexual. E aí o que foi que ela disse? Ela disse: eu não tenho coragem de contar para minha mãe o que o tio faz comigo, porque ela me bate. Ela me bate porque eu fico pegando no meu pipi. E se eu disser que o tio também pega, isso vai ser pior. Entende? Então isso aqui foi um caso real mesmo, que a Leliane trouxe. Então, se essa criança não fosse para o acompanhamento psicológico, os pais iriam continuar achando o quê? Né? Que crianças de hoje são todas safadas, são uns meninos muito adiantados, né? Tem pai que fala isso, né? Os pais dela tinham batido, brigado, ameaçado. E a criança não parava. Pelo contrário, né? Isso só estava aumentando. Então veja só como essa criança processa essa mensagem de punição por ela estar se tocando. Então, o que essa criança estava dizendo através da masturbação compulsiva, né? Eu estou me tocando desse jeito porque eu não consigo lidar com a angústia, com a culpa, com a vergonha, com o medo do abuso sexual que eu sofro. Então a criança usa mais o comportamento para poder expressar o que ela está passando do que as palavras. Até porque ela está aprendendo a ler e a escrever, né, gente? Então, o comportamento, o corpo dela, o psiquismo, a mente dela é quem vai falar muito mais alto. Então, se a masturbação compulsiva não é trabalhada na infância, se torna muito mais intenso na adolescência.
Então, se os pais empurrarem isso com a barriga, aí é que o problema vai ser pior mesmo. Uma observação aqui que o Levine traz é que esse caso não vai expor a irresponsabilidade, maldade ou negatividade dos pais. Então, Leiliane sabe o que os pais passam. Então, é muita aflição, dor e angústia quando eles percebem que esse comportamento na criança, né? Então, é uma situação angustiante, inclusive, para os pais, né? Então, dizer que os pais são irresponsáveis por um conhecimento que eles não têm também é demais. Então, por isso que a gente está aqui, por isso que esse workshop ele está sendo feito para trazer conhecimento, para realmente sanar esses tipos de problema, né? Resolver e trazer realmente ferramentas para que os pais e os responsáveis possam resolver problemas como esse. Porque os pais, no fundo, eles querem acertar, sabe? Eles desejam isso. Só que falta informação a respeito desse tema. Não é muito falado, não é muito dedicado, né? Divulgado. Então, pelo fato até da sexualidade ser um tabu ainda, né? Então, nós estamos aqui para poder trazer isso realmente e quebrar esses tabus. Às vezes até profissionais não sabem o que fazer, né? Tem profissionais que ouvem casos como esse e pensam que a criança está inventando, né? Como se a criança tivesse repertório para poder inventar uma situação como essa, sendo que ela não tem, normalmente, né? Nós somos a geração que temos que aprender e a ensinar ao mesmo tempo, porque nós temos que ensinar aos nossos filhos o que não aprendemos, não desfrutamos e o que os nossos pais irresponsáveis não nos disseram. Então veja o desafio que nós temos, né? Só que a boa notícia é que existem pessoas aqui dedicadas, sabe, que dedicaram horas dos estudos, de tempo para poder parar aqui e trazer isso para você, né? Você está tendo nesse momento um bom senso de aprender com quem já sofreu, para poder não ter que aprender com a vida, sofrendo com a vida, né? Então temos que entender que a sexualidade é um presente que nos foi entregue desde quando nascemos, mas ninguém nos ensinou como usá-la de forma adequada. E como a gente muitas vezes aprende, né? Na dúvida. Então, na maioria das vezes, inclusive nas gerações passadas, a gente recebeu uma educação sexual sem norte, sem intenção, sem método, sem técnica e, mais importante, sem coração, né? Então, isso realmente acaba trazendo danos. E muitos adolescentes estão com distúrbios alimentares por conta de uma sexualização que receberam. Então, 2 pilares fundamentais da prevenção ao abuso sexual é a conexão afetiva e uma educação sexual adequada, certo? Então, a conexão afetiva ela acontece quando a criança é acolhida, como a Ana Juliana falou. Então, você valida as emoções da criança, né? Você diz, filho, eu sei que você está triste por causa disso e daquilo. Ou será que é por causa disso? Conta pra mim, sabe? Eu já me senti assim. E aí você começa a acolher essa criança, sabe? É você se colocar nesse momento de empatia com ela. E a educação sexual, ela é intencional, sistemática. Ela vai trazer aí essa informação para você, né? Para você fazê-la de uma forma intencional e também sistemática e cotidiana. E se a criança se toca, é porque ela está dizendo, me diga mais sobre esse órgão aqui que eu estou me tocando. Sabe, ela está realmente pedindo a atenção dos pais para que eles expliquem sobre isso, né? Que está sendo um canal de descarga para elas. Então, se seu filho, aluno, paciente, virou uma missão de vida, todas as crianças que estão nesse mundo, que eu posso alcançar, eu quero alcançar. Meu compromisso é com você. Essa é a frase de Leiliane e essa é uma frase minha também. Meu compromisso, de fato, é com a sua criança, com a sua família, com as famílias que você deseja alcançar, porque eu sei da falta que isso teve na minha vida, né? Então, por isso que, de fato, a gente para aqui nesse momento de gravação para poder realmente passar esse conhecimento de uma forma verdadeira, de uma forma realmente respaldada por uma vida que, infelizmente, teve que sofrer com tudo isso que não teve essa informação. E você está tendo a oportunidade de ser um canal dessa informação para famílias, para pessoas, ou quem sabe até para a sua vida e para a sua família, e para a sua criança, tá ok? Então é isso, eu queria saber se mais alguém tem alguma dúvida, se Ana Juliana ou Felipe Santana tem alguma consideração, enfim,
É fantástico, gente, estar aqui com vocês, compartilhar isso aqui para vocês e junto com esse time maravilhoso aqui. Fantástico. Então, deixa eu ver a câmera aqui, né? Beleza? Então, hoje eu consegui prestar atenção, né? Tava fazendo algumas coisas aqui, mas consegui prestar atenção e todo elogio seria pouco, porque foi simplesmente fantástico, né? A conexão, a forma que vocês passaram isso. E, enfim, uma aula de US$ 1 milhão. Mas, enfim, eu fui muito abençoado. Espero que as pessoas que vão assistir também sejam. Mas, enfim, algo fantástico. Uma pena que eu não pude ficar, tipo, durante as 2 horas anotando, né? Mas, cara, iria render bastante nota no celular, né? Então, grande Michael, doutora Ana, fantástico. E obrigado por terem respondido minhas perguntas também, certo? Vocês, com muita simplicidade, trouxeram muita clareza, né? E isso é algo que está faltando muito hoje em dia, entende? Mas, enfim, apenas muito obrigado, ok? Valeu. Filipão, muito bom ter você aqui. Galera que está assistindo a gente, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer nosso time, cada um tem uma história específica, sabe? Ana Juliana, Felipe Santana são pessoas valiosíssimas que eu admiro bastante por pegar junto nesse trabalho, sabe? Por terem superado tantos desafios e terem se conectado a essa visão que hoje está alcançando você. Então, meu muito obrigado e eu sei que vai ser uma experiência maravilhosa. A gente está junto presencialmente, se abraçando, conversando, compartilhando a vida, compartilhando os testemunhos, porque aqui tem, viu? Tem muito testemunho para contar. Até hoje, onde nós chegamos hoje para poder ministrar esse workshop para vocês, foram muitos desafios, não só na área sexual, mas também na área financeira, na área sentimental, que também envolve a sexualidade, né? Todas essas áreas. Mas estamos aqui para ser um canal de bênção para vocês, viu? Ana Juliana quer dar mais uma consideração, enfim, as considerações finais, estamos já encerrando já. Não, só desejar boa noite a todos, que a minha fala tenha agregado valor, conhecimento e até a próxima. Eu acho que vai ser só presencial agora, eu acredito, não vai ter mais nenhuma gravação, então até já, estou muito ansiosa para poder fazer o workshop e bola pra frente, que já já chega o dia. É isso aí, galera. Estamos juntos aqui para propagar e realmente ser um canal desse conhecimento. A própria palavra fala, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento, mas chega. Nesse momento é o momento em realmente de nós manifestarmos para que nós somos chamados, sermos corpos de Cristo. Né, e canal de crer, um canal de realmente acreditar nele, e a Bíblia fala que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E essa vida abundante, como é dita lá em João 10:10, se manifestando na sua vida através desse conhecimento, dessa graça ministrada, através aqui, feito com muito carinho, muita atenção, muito cuidado para vocês, viu? Grande abraço. Beijão no coração aqui de Michael Oliveira e desse time maravilhoso. E até mais.